agradecer a oportunidade ao meu tio Alexandre, que confiou em mim para estar aqui. E eu me sinto feliz de estar no meio de nenhum. Na verdade, eu me sinto seguro, porque desde já para eles, caso de eu falar alguma besteira, ele está me corrigindo. Amém? Porque eu sei o quanto é importante a palavra de Deus. Está todo mundo ouvindo bem ainda? Amém. Amém aí no fundo, tá ouvindo bem? Então abram as Bíblias em Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Achei. Apocalipse 20 e pouco. Amém? Apocalipse capítulo 1. No versículo 1. Eu queria alguém para ler aqui para a igreja, amém? Tem alguém aí, um corajoso aí que pode ler? O título e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu as enviou, e as notificou a João, seu servo. Amém? Mais uma vez. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse significa revelação. Amém? Amém. Mais uma vez, o primeiro trecho, a revelação de Jesus Cristo. Amém? Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo. Versículo 13. Amém? Posso ler? Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem disse isso? Deus. Jesus, amém? Eu quero que vocês abram as Bíblias agora, lá em Gênesis. Tá fácil, o primeiro livro da Bíblia agora. Já sei. Aleluia. Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Tá todo mundo ouvindo bem ainda? Amém. Tá todo mundo entendendo a leitura? Amém. Eu não sei se eu sou bom ainda para ensinar, mas eu queria que essa noite fosse parecido com um culto de ensinamento. Porque o meu objetivo aqui é que todo mundo saia com a palavra 100% entendida. Se você tiver alguma dúvida, pode ser até que me atrapalhe um pouco, mas eu prefiro que vocês levantem as mãos. Amém? E a gente vai estar tirando as suas dúvidas. Amém? Capítulo 1, versículo 26. Posso ler? Amém. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais uma vez. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus: façamos. Deus não estava sozinho. Amém? Amém ou não? Amém. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui em Gênesis também disse Deus: façamos o homem. Quem é que estava com Deus? Alguém sabe? Amém? Jesus, amém?
Agora, abram lá, está pertinho, Gênesis, no capítulo 3. E no versículo 15. Quando Deus, junto com Jesus, fizeram um homem, eles fizeram o primeiro homem da terra chamado Adão. Depois eles fizeram uma mulher com o nome de Eva. Amém? E a serpente, ela enganou Eva. De todas as árvores, Deus deu permissão para Adão e Eva para eles comerem, exceto de uma. E a serpente usou a Eva para enganar, e para Eva comer e para enganar Adão. Amém? Amém. Depois disso, diz assim no versículo 15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Na minha Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: Do ventre da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E quando, depois dessas palavras, isso foi Deus quem falou. E quando Deus fala, se cumpre. Amém? Amém. O inimigo ficou com medo. Então nasceu Caim, primeiro filho homem de Adão e Eva. Logo depois nasceu Abel. E o inimigo, ele viu que Abel era diferente de Caim. E ele imaginou que quem pisaria a cabeça dele fosse Abel. E ele colocou um ódio tão grande no coração de Caim. E Caim matou o seu irmão. Amém? Amém. E quando Moisés nasceu, um pouco mais pra frente, foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis. Tá todo mundo entendendo até agora? Amém. Quando Moisés nasceu, o inimigo viu que Moisés era diferente. E quando Moisés nasceu, o inimigo usou o faraó e ele colocou uma ordem para que todas as crianças recém-nascidas fossem mortas. Porque o povo de Israel, eles cresciam em grande quantidade. E foi uma luta para Moisés nascer. Tem pessoas aqui nessa noite que foi difícil para nascer. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela tinha 15 anos. E o meu pai, pela misericórdia de Deus, usava droga. Tá? Eu não tenho vergonha de falar. E a minha mãe, com 15 anos, ela já trabalhava aqui no salão, que tem aqui embaixo, e ela ajudava a sustentar a casa. Ela tinha todos os motivos para me abortar. E ela tinha. Só que foi uma mulher valente. Assim como foi a mãe de Moisés. Enfrentou os perigos para nascer, para o nascimento de Moisés. E Moisés libertou o povo de Israel. Também tem o meu tio Roberto. Nem todos conhecem. Ele é diácono na igreja aqui embaixo, na presbiteriana. Quando a minha avó estava grávida dele, foi descoberto que ele não tinha cérebro. E os médicos mandaram ela abortar, pois era uma gravidez de risco. E por confiar em Deus, por acreditar que nosso Deus é vivo, ela teve essa criança. Enfrentou os problemas e as dificuldades. Hoje ele nasceu... Não, hoje não. Já faz alguns anos ele nasceu. É uma bênção. Sempre quem estuda comigo é o meu tio Alexandre. Dessa vez foi o meu tio Roberto. Amém. Se vocês não gostarem, depois eu reclamo com ele. Agora, todos, estão me ouvindo ainda? Amém. Por favor, fechem os olhos. Por favor, todos. Isso é o que eu enxergava quando eu nasci. Eu era cego. E eu nasci assim. E aí Deus deu graça em me curar. Eu precisava fazer uma cirurgia ainda quando eu era pequeno. E não precisei. Em uma igreja, Deus me deu a visão. Amém? Já podem abrir os olhos. Eu quero dizer, talvez tenha alguém aqui com alguma dificuldade, ou física, ou mental, ou até financeira.
E talvez você possa pensar que foi um erro você ter nascido. Talvez você pense que você é uma maldição, que você não devia existir. Mas eu quero dizer que Deus tem uma obra na sua vida. Amém. E não desanima nunca não. Tá? Lembra de mim, eu sou um milagre. Não era para mim estar aqui hoje. Não desanima. O diabo, ele também tentou matar Sansão. Tem alguém aqui que não conhece a história de Sansão? Sansão, ele era o homem mais forte do mundo. Em uma luta, ele matou mais de 1000 homens, sozinho, sem exército. Antes dele nascer, veio um anjo e falou que ele era escolhido de Deus. Então a luta do inimigo foi muito grande sobre a vida de Sansão. E Sansão tinha tudo para ser o maior dos reis, porque ele era escolhido de Deus desde o ventre da barriga da mãe dele. Ele já era escolhido. E ele era o mais forte. E ele foi crescendo e foi se distanciando de Deus. Isso quer dizer que você pode ser forte, você pode ser inteligente, mas sem Deus você não é nada. Eu quero contar uma coisa legal que aconteceu. Quando eu recebi o convite para me pregar aqui hoje, eu fiquei com medo. Porque eu sei que às vezes as pessoas vêm lutando e vencendo várias barreiras até chegar à casa de Deus. E por causa de uma palavra, elas saíram. Então eu sou muito temente a isso, eu tenho bastante medo. Mas depois, tanto é que quando meu time me convidou, eu nem falei nada. Não falei nem amém, nem nada, fiquei em silêncio. E quando eu comecei a ler a Bíblia,